proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu já disse: vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. Eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim. Pois eu desci do céu, não para fazer a vontade própria, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que não se perca nenhum daqueles que me foi confiado, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa vida, muitas vezes nós temos a peculiaridade de tentar entender como funciona o amor de Deus. Muitas das vezes na nossa vida nós procuramos entender como funciona a misericórdia de Deus. É tão difícil entender o amor de Deus na nossa vida, só que Jesus deixa bem explícito nesses 5 versículos do Evangelho de hoje. Jesus explica e ele dá continuidade ao Evangelho de ontem. Se no Evangelho de ontem ele estava falando que ele era o pão da vida, hoje ele diz a sua missão. Qual é a missão de Jesus? Que não se perca nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. Como assim não se perca? Quando a gente entende por perder, a gente não está dizendo somente a pessoa cair em tentação, mas que a pessoa não ignore a palavra de Jesus. Uma coisa é você aceitar a palavra de Deus e a pôr em prática. Outra coisa é você não aceitar a palavra de Jesus. Mas existe um meio termo entre esses dois. Existe um termo em que eu não acredito nem na palavra que ele diz, mas também não acredito nem no que o encardido coloca em prática. Utilizando este meio termo, Jesus se refere que ele não quer somente acolher aqueles que estão na perdição ou aqueles que já estão confiados a ele, mas ele quer acolher a todos o que foi confiado a ele. Se o Pai lhe confiou aquele pecador, Jesus vai fazer o possível e o impossível para trazer aquele pecador de volta ao coração de Deus. Jesus começa dizendo essa frase Jesus começa narrando o evangelho de hoje de uma forma muito bonita. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. E eu já disse a vocês, vocês me viram e não acreditaram. Por que ele disse isso? Porque quando ele chegou na sua cidade, lá na Galileia, e começou a explicar o que os doutores da lei falaram, peraí, mas esse daí não é aquele. Como é que é o nome mesmo? Jesus. Verdade, cara. Nossa, sua mãe é Maria, seu pai é aquele carpinteiro lá. Como que pode uma pessoa dessa estar explicando o evangelho? Começaram a diminuir Jesus por causa da sua condição, por causa da sua nacionalidade, de onde ele veio, para onde ele foi, quem ele é. Dificilmente nós vamos acreditar em uma pessoa dependendo da sua forma como ela fala, dependendo da sua origem. Se a pessoa tem uma origem jogada ao pecado, vive jogada ao pecado e começa a falar coisas de Deus, dificilmente nós vamos acreditar por causa do nosso preconceito. O nosso cérebro tem isso. E Jesus alerta exatamente sobre isso. A nossa
mente, o nosso cérebro está muito preparado para esses preconceitos, para este julgamento de espírito. Quando uma pessoa faz algo muito errado, a gente já condena ela e já joga ela ao fogo do inferno. Mas nós não procuramos avaliar por que a pessoa fez aquilo. Quais foram os aspectos que levaram aquela pessoa a fazer aquilo? Qual é o problema que aquela pessoa passa? Muitas das vezes, o bullying nas escolas não é só o fato da criança ter uma má educação. E eu aprendi isso no sexto ano. A professora minha me explicou porque estava tendo um surto de bullying na minha escola e o diretor pediu para poder passar um trabalho, uma explicação sobre isso em todas as salas. E aí ela explicou. Muitas das vezes, o problema do bullying não é somente a falta de educação que um pai ou uma mãe dá ao aluno, dá à criança, dá ao filho. O pai e a mãe podem ser excelentes, mas se o filho pega do pai e da mãe as brigas, se o filho pega do pai e da mãe os maus exemplos, o que ele vai pôr em prática são os maus exemplos. Entendem como eu digo no evangelho de hoje? Se nós procurarmos entender a conduta de uma criança, por que você fez o bullying? Não, porque você não tem educação. Não. Vamos procurar entender o porquê que a criança é assim. Às vezes ela tem algum problema psicológico, às vezes ela tem algum trauma de família, perdeu alguém muito recente, isso machucou o coração daquela criança, isso afetou a forma como aquela criança pensava, mudou o jeito como aquela criança era, e aí a gente começa a curar o coração da pessoa, o coração da criança. Jesus trabalha exatamente dessa forma com o nosso coração. Quando nós estamos muitas das vezes para baixo, quando nós estamos muitas das vezes decepcionados com a vida, quando a gente está até mesmo revoltado com Jesus, existe isso. Existe quando nós estamos revoltados com Jesus por causa de alguma coisa que não agradou o nosso coração. Alguma ação que não nos deixou felizes e a gente vai lá e recorre para Jesus e não acontece da forma que a gente espera. Existe isso. O que Jesus diz no Evangelho de hoje? Quem vem a mim jamais terá fome ou sede. O que isso significa? Que o que basta para nós vivermos, o que basta para nós continuarmos, é a confiança total e ilimitada em Jesus. Mesmo nos momentos em que pareça que esteja tudo errado, mesmo nos momentos em que pareça que não tenha acontecido da forma como a gente espera, da forma como a gente quer, mas nós devemos confiar em Jesus. Por quê? Porque ele sabe o que é o verdadeiro caminho para a nossa salvação, o verdadeiro caminho para que nós sigamos certo. É como um GPS que está calculado certinho. Se você resolve recalcular a rota para dar uma rota mais rápida, corre o risco daquela rota não ser a rota perfeita. O GPS já traça a rota do jeito certinho, do jeito que, por mais que tenha transtornos, já tem o retorno ali para você fazer. Aí nós vai lá e tenta recalcular e nunca dá, muitas das vezes não dá certo, né? A gente vai parar em outros lugares aí. Da mesma forma é na nossa vida. Se nós tentamos recalcular a rota da nossa vida, a gente vai cair para qualquer outro lugar, menos para o lugar que Jesus quer. Nós não sabemos ter aquela paciência. E aí eu venho para o segundo ponto do evangelho de hoje. Se o primeiro ponto era essa confiança que nós devemos ter, o segundo ponto é ter esta paciência. Caríssimos irmãos e irmãs, o mundo está com muita ansiedade. Eu até digo muitas das vezes que nós estamos estagnados nesta ansiedade, nesta agilidade, nessa praticidade do mundo. E essa rapidez nos deixa presos a isso. Porque
Do nada você tá fazendo alguma coisa ali. Nossa, esqueci de fazer isso. Esqueci de fazer aquilo. E não vai dar tempo. E não sei o que, não sei o que. E não para respirar. Muitas das vezes essa nossa ansiedade vem do emocional, porque nós não paramos. Porque a gente sabe que se a gente parar 1 centímetro, 1 minuto do nosso dia, tudo aquilo que a gente planejou pelo dia já vai ser perdido. Ou muitas das vezes essa ansiedade vem por causa do encardido. Nós estamos tão felizes, tão animados, tão confiantes em Deus, e aí quando você começa a ficar feliz, você começa a agradecer a Deus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, que aí o encardido faz o quê? Coloca alguma coisa para atrapalhar. Porque quanto mais você louva a Jesus, quanto mais você bendiz o nome de Cristo, para ele é mais humilhante. É cada vez mais humilhante. Vejam que interessante quando nós trabalhamos por esse ponto. Qual então é o remédio para combater a ansiedade do mundo, a rapidez do mundo? Respira. Acalma o coração. Tem aquela música que é assim, né? Acalma minha tempestade, né? Acalma. Esqueci a música. Mas é a música do Frei Gilson. Acalma minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Lembrei. É essa música aí. Acho que é impossível ninguém conhecer porque já está nos hits aí das músicas religiosas. Nós devemos ter essa calma. Entender que depois da onda maior sempre vem o sol. Depois dos desafios sempre vai haver um momento de calma. Sempre vai haver um momento de descanso. Sempre vai haver um momento da paciência e da descanso para nós retornarmos ao nosso consciente. Por isso, nós devemos manter a calma no nosso coração. Terceiro e último ponto do evangelho de hoje. A vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. Jesus faz sempre a vontade de Deus. E Deus é um Pai tão amoroso que ele não quer condenar a gente, mas ele quer amar nós. Ele quer amar a gente. Com essa mudança de chave, a gente pode corrigir muitas pessoas por aí que falam: cuidado que Deus castiga, viu? Olha, cuidado que você vai queimar, Deus vai te jogar no fogo do inferno. Desse jeito que você está fazendo, Deus vai te condenar. Cadê, meus irmãos e irmãs? Nós precisamos colocar na nossa cabeça que Deus não condena ninguém. Eu não escutei, eu acho que eu já escutei umas milhares de vezes essas pessoas falando isso. Deus não condena nenhum ser vivo que existe na face da terra. Ele não condena nenhuma pessoa que existe na face da terra. Nós mesmos se condenamos. Quantas vezes eu já falei isso? Minha professora de matemática insiste em dizer isso na minha sala. Ninguém aqui vai tirar nota vermelha. Aí nós tudo fica feliz, né? Ninguém aqui vai tirar nota vermelha. Eu não vou dar nota vermelha para ninguém. Vocês mesmos vão fazer a nota de vocês. Aí a gente já fica com medo, né? Ninguém aqui, eu não vou dar nota vermelha aqui para ninguém. Mas vocês mesmos vão fazer a nota de vocês. Se nós praticamos as boas ações aqui na Terra, Deus vai reservar um lugarzinho preparado para nós. Se nós não praticamos as boas ações aqui na Terra, quem vai reservar um lugar preparado para nós não vai ser Deus, não. Vai ser o cara lá de baixo. Como estão as nossas ações?
E aí a gente muda um ponto. Não é Deus que julga, não é Deus que condena. Somos nós mesmos que nos condenamos de acordo com as nossas ações. Que nós compreendamos então o Evangelho de hoje e como ele é necessário para a nossa vida e para o nosso bem. Jesus não quer que se perca nenhum daqueles que lhe foi confiado. Muito pelo contrário, ele quer abraçar aqueles que lhe foi confiado. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.